Talvez você não sabe muito bem o que está acontecendo aqui, porque temos uma mesa enfeitada, com cachos de uva, um pão, algumas taças. Como você poderia explicar, descrever o que é a igreja para uma pessoa como essa, por exemplo? Quais seriam talvez as respostas que nós teríamos se tais pessoas fossem crentes ou tais pessoas fossem descrentes? A gente imaginar talvez um descrente que convive com você, tentando entender o que de fato é ser da igreja. O que de fato é ser igreja? O que é uma igreja? Será que talvez o seu colega de trabalho responderia, na visão dele, ao conhecer sua vida, sobre o que é igreja, o que é ser igreja? O que ele olharia e veria em você para responder o que é uma igreja? Talvez seu vizinho falaria sobre o que é uma igreja? Qual resposta talvez um pai ou uma mãe de um jovem que é o único convertido em casa diria a respeito do que é uma igreja ao olhar para a vida de você que aqui está? Talvez pessoas que te seguem no Instagram, te seguem no Facebook, talvez o cônjuge descrente, talvez aquelas pessoas que têm vindo nos nossos encontros facilitadores. Se elas perguntassem e tentassem responder o que é uma igreja olhando para a nossa vida, qual seria a resposta desse descrente? Nós poderíamos também continuar nesse exercício e pensar o que um crente responderia ao olhar para a vida de um outro crente a respeito do que é uma igreja. Talvez filhos pequenos que vão à igreja com seus pais, a olharem para a vida dos seus pais, em todos os momentos, situações, o que esses pais, esses filhos responderiam sobre o que é a igreja ao olharem para a vida dos seus pais? Talvez um novo convertido, que começa a participar então das nossas rodas de conversa que existem entre nós. O que será que esse novo convertido responderia sobre o que é uma igreja ao participar das nossas rodas de conversa? E quando nós pensamos o que é uma igreja, talvez venham algumas respostas na sua mente, no seu coração. Talvez venham algumas ilustrações para tentar explicar um pouco melhor o que é a igreja. E as ilustrações, elas são ótimas maneiras de nós explicarmos conceitos difíceis. E hoje nós vamos olhar para um texto que nos ensina que a igreja é tal como o corpo físico. E apesar do Novo Testamento ilustrar a igreja como sendo, ora, uma noiva, em outras situações como um edifício, a principal figura que nós encontramos, contudo, é a figura do corpo físico. E ao olharmos então para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos tentar entender o que é uma igreja a partir dessa figura de linguagem, a partir dessa ilustração do corpo físico. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. Quando nós olhamos para esses versículos, do 12 em seguida, até o 27, por exemplo, a palavra corpo, ela aparece 16 vezes. Por que será que Paulo está enfatizando esse conceito, essa ilustração, para explicar o que é a igreja? E sempre vai trazer a ideia de que os membros são diferentes, mas eles fazem parte de um só corpo. Mas como isso nos ajuda a entender melhor o sentido, o significado da celebração da ceia como um memorial, que é o que nós vamos fazer logo mais. Quando nós pensamos nessa palavra memorial, que é o que Jesus Cristo, posteriormente Paulo nos ensina, dizendo que nós deveríamos trazer à memória sempre que participarmos e participássemos da ceia. Como isso nos ajuda a entender melhor o sentido e o significado da celebração da ceia como memorial, ao olharmos para a igreja como um corpo? Memorial significa trazer à mente. Memorial significa trazer à memória. E o que nós devemos então trazer à mente, à memória, ao coração nesta noite? É isso que nós vamos aprender a olharmos para o texto. Gostaria que você então acompanhasse comigo a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 em seguida. E diz então assim a palavra do Senhor na versão NVT. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo.
Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o E assim pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo sua primeira carta à igreja de Corinto. Essa igreja havia sido plantada por ele próprio na sua segunda viagem missionária, e ele mesmo acabou pastoreando essa igreja por aproximadamente 2 anos. Portanto, é uma igreja que ele conhece muito bem. Ele escreve essa carta, talvez 3 a 5 anos depois de ter plantado a igreja, pastoreado por 2 anos, e agora não está mais com esses irmãos, com essa igreja. Essa carta ela é uma resposta a uma carta que anteriormente eles haviam enviado para Paulo. Carta essa em que eles tinham várias dúvidas a respeito da vida cristã, a respeito de como viver a vida comunitária como igreja. E Paulo então descreve isso no capítulo 7, ele começa então a responder dúvidas, indagações que a igreja tem com relação a ser agora um corpo e como esse corpo deve viver, porque ele tem muitas partes. Portanto, ao olharmos para toda a carta, nós vamos perceber que do capítulo 1 até o capítulo 4, depois de Paulo alertar para o fato de que haviam divisões internas na igreja que não deveriam existir, ele vai falar no capítulo 5 sobre problemas morais, como lidar com esses problemas morais dentro da própria igreja. Chegando no capítulo 6, ao perceber as contendas, dificuldades, problemas entre os próprios irmãos em Cristo, Paulo vai aconselhar e mostrar como eles devem lidar com esses problemas. Capítulo 7, ele vai se dedicar a questões familiares, o que é o casamento, como o casamento deve ser vivido, como os solteiros devem viver, como os viúvos devem se comportar. Capítulo 8 a 10, ele percebe que há uma falta de compreensão sobre os limites da liberdade cristã. O amor deve estar sempre em primeiro lugar e eu devo então ter esse cuidado com o meu próximo. Chegando no capítulo 11, vamos ver que há uma incompreensão e uma indisciplina no culto e especialmente na celebração da ceia. E aqui então estamos chegando no texto em que acabamos de ler, no capítulo 12. Paulo começa então a tratar dos dons espirituais dados por Deus
a todos os salvos, a todos os membros, e a maneira como cada membro deve tratar um ao outro. Essa noite, então, nós gostaríamos, a olhar para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 em diante, destacar 3 características que são essenciais para uma igreja saudável e madura, que celebra a ceia do Senhor, trazendo à memória que por meio do sangue de Cristo, derramado na cruz, agora nós nos tornamos participantes do seu próprio corpo. Portanto, em primeiro lugar, quando nós olhamos para os 2 primeiros versículos que nós lemos, versículos 12 e 13, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, nós vamos ver que a primeira característica essencial de uma igreja madura e saudável, ao trazer esses princípios à mente por meio da ceia, nós vemos a unidade da igreja. Olhamos para esses 2 primeiros versículos, nós percebemos que o corpo é um, mas ele tem muitos membros. E esses membros, embora sendo muitos e diferentes, eles fazem parte de um só corpo. Os membros de um corpo, eles devem agora cooperar uns com os outros, em vez de guerrear uns com os outros. Os membros, eles devem agora proteger uns aos outros, ao invés de ferir uns aos outros. Agora todos os membros são chamados a trabalhar para o corpo e não para si. A individualidade é colocada de lado e agora eles vivem para servir o corpo de Cristo no qual eles fazem parte. Assim, cada membro ele tem o seu valor e cada um ele é indispensável para o bom funcionamento do corpo. O versículo 13 vai desenvolver essa ideia, nos mostrando que todos nós, diferentes membros do corpo, quer sejam judeus ou gentios, ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, homens ou mulheres, jovens ou anciãos, fomos todos nós agora batizados pelo mesmo Espírito, no mesmo corpo. E aqui nós vemos um eco de João Batista, dizendo que haveria de vir aquele que batizaria a todos. E esse batismo não é o batismo das águas, mas é naquele momento em que nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós então agora somos inseridos, somos adotados na família de Jesus Cristo e agora nós temos muitos irmãos. Somos agora uma unidade, somos um só corpo, somos uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Unidade é muito diferente de uniformidade. Não temos agora que ter o mesmo corte de cabelo, vestir as mesmas roupas, as mesmas cores. O chamado de Deus para nós é entender que como igreja devemos andar unidos com o mesmo propósito. O nosso alvo é o mesmo, é Cristo. E agora sermos mais parecidos com Cristo, até que Ele venha. E todos nós estaremos com Ele para todo sempre nos céus. Portanto, em primeiro lugar, nós vemos que a unidade da igreja é importantíssima para que nós possamos participar da ceia, trazendo à memória que Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos unidos. Mas em segundo lugar, o texto vai apontar para a diversidade da igreja. Isso está dos versículos 14 aos versículos 24. E depois de Paulo tratar então da unidade do corpo, Paulo passa a falar sobre a diversidade dos membros. E no corpo, os membros são diversos, mas isso não quer dizer que eles sejam descartáveis por serem muitos. Eles têm funções diferentes, mas nenhum membro é autossuficiente. Os membros, embora diferentes, eles não vivem agora para si, mas eles vivem para servir uns aos outros e trabalhar para o bem do corpo. Portanto, nessa diversidade que Paulo, inspirado por Deus, está nos ensinando, existem 2 perigos que nós precisamos evitar. Nós vamos ver que esse primeiro perigo que nós precisamos evitar é o complexo de inferioridade.
Isso está registrado nos versículos 15 ao versículo 20. O texto vai nos dizer: o pé não pode dizer à mão, porque não sou mão, não sou do corpo. O ouvido não pode dizer ao olho, porque não sou olho, não sou do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Quando olhamos para essa explicação, nos ajuda a entender melhor esse conceito de sermos um só corpo, apesar de sermos muitos membros. Os membros do corpo não devem disputar a preeminência. Quem está em primeiro lugar? Quem aparece mais? Onde eu posso servir para que as pessoas me vejam? Se eu sou solteiro, qual é o ministério da igreja em que eu apareço mais para que as meninas ou meninos solteiros me vejam? Se eu quero alcançar algum objetivo, qual ministério da igreja me ajuda a alcançar melhor esse objetivo? Os membros do corpo não disputam preeminência, pois foi Deus quem dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Quando nós olhamos aqui na versão NVT, ela é um pouco mais clara ainda no versículo 18, quando nos diz: mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. E aqui nós vemos então a soberania de Deus em ação. Aqui nós então entendemos que de fato a vontade de Deus, ela será sempre boa, perfeita e agradável. Já imaginou um corpo com um só membro? Não seria corpo, como Paulo vai dizer no versículo 19. É por isso então que no versículo 20 Paulo conclui ao falar da importância. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. E o primeiro perigo que nós podemos enfrentar ao não entender a diversidade dada por Deus ao corpo é o complexo de inferioridade. Achar que o dom que Deus me deu, as oportunidades que Deus me deu para servi-lo por meio das habilidades, conhecimentos, cursos que eu fiz, são mais inferiores. E talvez o outro, o outro é que está servindo mesmo a Deus. Quando o Senhor nos chama, o que o Senhor quer ouvir de nós é simplesmente: eis-me aqui. O Senhor tem o chamado para servir-lhe em alguma área, em algum ministério. Qual tem sido a sua resposta? Eis-me aqui. Ou talvez você tenha tentado negociar com o Senhor: Senhor, não é bem o que eu gostaria. E pode ser que essa argumentação sua para com Deus esconde algum pecado no seu coração. Talvez do orgulho, talvez da vaidade. Mas há um segundo perigo. E o segundo perigo, dentro da diversidade, é o complexo de superioridade, é o inverso. Isso nós vemos sendo desenvolvido nos versículos 21 a 24. O apóstolo Paulo, então, ele vai argumentar dizendo: não podem os olhos dizer à mão, isso no versículo 21, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Os membros do corpo, que parecem mais fracos, eles são necessários e também revestidos de mais honra. É assim que Deus dispôs os membros no corpo, para que não houvesse sentimento de autodesprezo, nem atitude de arrogância. Tanto uma função quanto a outra, tanto um ministério quanto o outro, foram dados por Deus ao corpo. E Ele então assim distribui da maneira que lhe apraz. Quando nós pensamos que somos uma unidade dentro de uma grande diversidade, nós temos que lembrar que a igreja jamais deve ser uma feira de vaidades, muito menos uma passarela, onde cada um vem para se exibir e ser visto. Que eu diminua, mas que Ele cresça. Que eu seja cada vez mais menos visto, e que Ele seja cada vez mais visto em mim. Quanto mais eu tento aparecer, menos Deus é visto em minha vida. Quanto mais eu tento não aparecer,
mais Deus é visto na minha vida e por meio da minha vida. A igreja é um corpo, onde os membros são diferentes, mas cada um deles é de suma importância, pois foi o próprio Deus quem os criou e os colocou exatamente no lugar que lhe pareceu melhor. Olharmos para essas duas primeiras características, nós aprendemos que o equilíbrio entre unidade e diversidade, ela é fruto, ela é resultado da maturidade. E é por isso que a ceia, ao ser celebrada constantemente, ela nos faz sempre esse chamado, para que nós avaliemos a nós mesmos. É interessante pensar que Paulo, no contexto anterior ao que nós estamos lendo, ao instruir a igreja a respeito, acerca da maneira correta de trazer à memória a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, cada um deveria analisar não a vida do outro, mas a própria vida. Cada um deveria olhar para si diante do Senhor e não medir a vida do outro com a sua própria régua. A ceia nos traz à memória o que Jesus fez por nós. E que agora nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não considerou o fato de ser Deus algo ao qual ele deveria se apegar, mas ele se humilhou ao ponto de dar a sua vida, servir as pessoas, se colocar no lugar do menor de todos, para que muitos fossem salvos, ganhos e alcançados, para que Deus fosse visto, para que Deus fosse elevado. O equilíbrio entre unidade e diversidade é fruto, resultado dessa maturidade constante na nossa vida. E a ceia é fundamental para nos trazer isso à memória. Portanto, vemos em segundo lugar a diversidade da igreja. Mas em terceiro e último lugar, Paulo, inspirado por Deus, vai nos mostrar a mutualidade da igreja. Isso está nos últimos versículos, versículos 25 e versículo 26. Nós olhamos então para esses dois textos. Nós percebemos que as nossas diferenças como membros do corpo jamais devem estimular a divisão da igreja. Muito pelo contrário. As nossas diferenças como membros do corpo, quando pessoas estão nesse processo de maturidade, ela deve gerar mútua cooperação. Nós devemos cooperar uns com os outros em vez de lutar uns com os outros. Nós devemos proteger uns aos outros em vez de ferir uns aos outros. O versículo vai nos dizer que a dor de apenas um membro deve ser a dor de todos os outros membros. É tal como aquela unha encravada, talvez do menor dedo, mas que ela gera desconforto no corpo todo, fazendo com que o corpo todo pense em alguma ação, alguma solução. Eu não posso deixar essa unha pequenininha encravada, porque ela causa dano para o corpo todo. Ela gera dor no corpo todo. Não tem como o restante do corpo dizer é apenas uma unha pequena, deixa. E isso Paulo está desenvolvendo nos últimos dois versículos, ele vai dizer 25 e 26, isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Mas ao mesmo tempo, que como corpo somos chamados a ter essa empatia uns para com os outros. O texto vai nos dizer que as alegrias de apenas um membro deve ser alegria, motivação de celebração de todos os outros membros. E ao olharmos então para esses dois versículos, somos chamados a nos compadecer talvez de irmãos que nunca vimos. E Paulo vai nos ensinar que devemos chorar com os que choram. Ontem choramos como uma família de missionários brasileiros há 30 anos em Angola.
Sua filha, ao voltar do trabalho, apenas 23 ou 24 anos, teve seu carro assaltado, foi morta brutalmente, deixada a esmo num lugar. Uma família de brasileiros, por amor a esse povo, deixou tudo e foi para lá servi-los. Quando nós vemos uma situação como essa, como não chorarmos, sofremos, ao sabermos que somos parte uns dos outros, somos um só corpo. Mas Paulo vai dizer aqui que a alegria de apenas um membro do corpo deve gerar alegria em todo o restante do corpo. Temos alegrado com aqueles que se alegram? Ou pode ser que muitas vezes o sentimento não tenha sido de alegria, mas de inveja, de comparação. Senhor, porque ele tem e eu não tenho? Senhor, porque a grama do meu vizinho é mais verde que a minha? E aqui nós somos chamados a desenvolvermos nosso coração a alegria mútua. Mutualidades essenciais para a saúde e maturidade do corpo. Paulo é enfático quando ele diz, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ao olharmos para esse texto, alguns poucos versículos, o desejo de Deus é que jamais haja divisão na sua igreja, no seu corpo. Quando os membros competem entre si, a diversidade conduz à separação e não à maturidade. Mas quando os membros estão cuidando uns dos outros, a diversidade, ela conduz à unidade. De que maneira os membros cuidam uns dos outros? Quando nós trabalhamos, servimos, agimos, falamos, deixamos de falar, obedecemos, nos sujeitamos de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade do nosso coração. E então ajudamos os outros membros a fazerem o mesmo e agirem da mesma forma. Se um membro sofre, isso afeta todos os outros membros. Se um membro está saudável, ele ajuda todos os outros a se fortalecerem. Que essa seja uma noite de preleção e jogo, de ouvirmos e praticarmos, a fim de que honremos a memória e vida de Jesus, o cabeça do corpo e da igreja, a razão de estarmos aqui nessa noite, para celebrarmos essa nova vida em Jesus por meio da ceia. Nessa noite renovemos os nossos votos, de observar os mandamentos de Jesus, de todo o nosso coração, ao vivermos em plena unidade, apesar de toda a nossa diversidade, e assim usufruirmos da mutualidade, vivendo um por todos e todos por um, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada e ela se fortaleça para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça. Esse é o momento de autoexame. Esse é o momento entre você e Deus. Começamos a pregação imaginando pessoas nos perguntando o que é a igreja, mas nos perguntando não verbalmente, olhando para a nossa vida. Imaginamos pessoas que querem saber o que é a primeira igreja batista em Bebedouro, querem saber o que é a igreja de Jesus Cristo,
E então elas olham para nós. Porque Jesus está entre nós por meio da nossa vida. E Jesus será visto por meio de nós. Como os nossos colegas de trabalho, de faculdade, de escola, os vizinhos, os que nos seguem nas redes sociais, respondem essa pergunta: o que é a igreja? Eles veem unidade em meio à diversidade e veem esse amor mútuo. Pessoas que choram umas com as outras, consolam umas às outras, mas também se alegram umas com as outras, porque sabem que a alegria do outro é sua alegria, porque elas estão ligadas em Jesus Cristo. E essa ligação não é por alguns anos, é para todo sempre. Através da nossa vida e comportamento, que os próprios crentes responderiam, imaginariam ao olhar para a nossa vida e comportamento aqui dentro da igreja. Pessoas que aprenderam a lidar com suas diferenças, porque há algo maior que as une. E as diferenças são colocadas de lado e o corpo cresce. E o corpo se fortalece. A ceia nos traz a memória, a lembrança, que foi isso que Jesus fez por nós. Foi rejeitado pelos seus, foi traído pelos seus, foi humilhado, foi torturado, foi pregado numa cruz, a morte mais vergonhosa. Mas Jesus não considerou essas coisas impedimento para que Ele continuasse nos amando, apesar de quem somos. É esse Jesus que, quando Ele ressuscita, Ele vai até os 12 discípulos que o traíram, que o rejeitaram e o abandonaram, e os restaura. É esse mesmo Jesus que aqui está nas nossas vidas, com a mesma mensagem de restauração. O que Jesus precisa restaurar na sua vida? Para que você, como membro do corpo, volte a contribuir para que o corpo cresça em unidade, apesar da diversidade, vivendo as mutualidades. Esse é o momento seu com Deus. Esse é o momento de autoexame. Eu não posso examinar a sua vida nesse momento. Eu não posso avaliar a sua vida nesse momento. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Não foi palavra de homem, mas palavra do Senhor. O Senhor nos trouxe até esta noite, esse culto, porque o Senhor queria falar conosco. Começando por esse que, diante de Ti, eleva a voz. Santifica-nos, Pai. Quebranta-nos, Senhor. Nos faça enxergar a beleza do Teu Evangelho, para que possamos vivê-lo dia após dia. E sejamos conhecidos como um povo, diferente sim, mas que vive junto, unido, cooperando uns com os outros, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, suportando uns aos outros. Continue falando ao nosso coração enquanto celebramos a ceia do Senhor. Em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém.